conferência se coloque, porque de facto é útil de vez em quando os cabo-verdianos se encontrarem para discutir essas questões. Só que efetivamente escolheram um tema árido, dito por um jurista, o meu colega também, o doutor, o professor Eduardo Cruz Pinto também é jurista e sabe que esses temas são demasiado aventados, espero que não adormeçam, porque depois do almoço falar de direito às vezes custa um bocadinho. De qualquer modo, o tema que me foi dado para falar neste painel, a nossa conversa vai ser sobre a Constituição, sobre a diáspora e a qualidade da democracia. Portanto, pergunta-se aqui pela relação entre a Constituição, a diáspora e a qualidade da democracia, mas sabemos já que, sendo a pergunta um modo de formular um problema cuja solução se reclama, a diáspora neste painel deve aparecer como sujeito que quer assumir o papel de agente de mudança social e de portador de uma ideia da Constituição e, por isso mesmo, também pergunta pela qualidade da democracia, que esta Constituição institucionaliza e cuja vivenciação cotidiana tem a missão de assegurar normativamente. Por isso, sendo aqui a diáspora sujeito do processo de construção da democracia e da sua institucionalização jurídico-constitucional, começaremos por falar da diáspora. A diáspora vai aqui entendida como comunidade de seres humanos que vivem fora do território de origem e que transportam consigo valores culturais que produzem simbiose de cultura que necessariamente se projetam em qualquer programa constitucional que a tenha em conta. Também como comunidade em permanente renovação, com consciência da sua proveniência, no sentido que Nietzsche dava essa expressão, e da sua pertença a uma comunidade originada e originária de um mesmo território geocultural. Essa origem comum, essa proveniência, cotidianamente se revela na língua, nos costumes, nas tradições, na gastronomia, na música e nas demais expressões artísticas, que leva a sentir-se como parte de uma comunidade de afetos e unida político-culturalmente numa nação. Nação nasce ou genes de que Kant também se identifica com comunidade de origem e que nos permite dizer, com este filósofo alemão, que a diáspora também se reconhece unida através da descendência comum, formando uma totalidade social e civil. Nesse sentido, a diáspora apela à ideia de povo e de sociedade civil, mas também à identidade e à unidade política. Deste modo, a diáspora é parte integrante de um povo que, como defendia o Abate Siey, quer constituir-se a nação, entendida esta como fonte de soberania. Povo e nação, duas realidades distintas, mas que se articulam numa unidade política. Na verdade, como ensina o sociólogo Ferdinand Tönnies, o povo é uma unidade social comunitariamente unida pela língua, pela ascendência, pelos costumes, pela cultura e até por vezes pela religião dominante. Nação, conceito mais recente, é a unidade política e cultural dessa comunidade de afetos, que é o povo, concretizada em instituições políticas comuns. Assim, quando o povo tem, de certo modo, na sua base, uma proveniência antropocultural, a nação é o resultado da autodeterminação comunitária e política de um povo numa dada fase da sua história coletiva. Assim sendo, a diáspora, enquanto parte de um povo, integra essa comunidade de afetos, mas para se considerar politicamente como diáspora de uma nação, tem de participar necessariamente na reivindicação da autodeterminação da sua comunidade de origem. Sem essa participação no processo de reivindicação da autodeterminação e da construção da nação, a diáspora não pode constituir-se sequer como diáspora de uma nação, por ficar excluída do processo político da construção dessa unidade política que a nação é. Basta lembrar os exemplos, para esclarecer isto, da construção dessa unidade, basta lembrar os exemplos sobre, por exemplo, a nação alemã, que exclui os alemães da Áustria, como os da Rússia e os da Suíça, que antropoculturalmente são reconhecidos como alemães, mas sob o ponto de vista da unidade política, não integram a nação alemã, por não terem participado na formação dessa unidade política nacional que não reconhecem como sua. Resulta dessa ideação da diáspora que esta participa numa dupla relação, a saber, naquela de natureza social e cultural que estabelece com a sua comunidade de origem, portanto, de que é originária, com o seu povo. É a relação comunitária. E naquela outra em que estabelece com a nação, com o conjunto de comunidade política, que é também uma nação desse mesmo povo, que é a relação política. Dupla relação, essa que lhe permite reclamar direitos de cidadania, não exclusivamente sob o ponto de vista de vínculo jurídico que liga ao Estado, mas sim e também
sobre o da participação no processo de conformação política da sua sociedade de origem, logo da unidade nacional. Chegados aqui, podemos dizer que a diáspora é a nação comunitariamente desterritorializada, que no seu agir comunicativo constrói e participa em distintas esferas públicas, no sentido que Habermas dá essa expressão, ou seja, em distintas estruturas comunicacionais do agir orientado para o entendimento, integrando, portanto, e para o efeito, distintas sociedades civis, e assumindo-se nessas sociedades e na sua sociedade de origem como um coletivo de cidadãos com direitos e deveres. Mas por ter consciência da sua proveniência de uma concreta comunidade histórico-cultural, de um povo, portanto, a diáspora vivencia um patriotismo comunitário que o leva à pretensão de participação nos destinos da sua comunidade de origem, logo no processo de conformação política dessa comunidade e na salvaguarda da sua autodeterminação coletiva. Nesse sentido, a diáspora é parceira na ação comunicativa entre distintas sociedades, a saber, a do território de origem, a das sociedades civis dos países de acolhimento e aquela que ela própria constrói e referencia culturalmente nesses países, referencia-o à sua comunidade de origem. A diáspora, portanto, é portadora de liberdade e de pluralidade. Esta é também a caracterização que, em nossa opinião, pode ser feita da diáspora cabo-verdiana, cuja cultura política assenta em bases antropoculturais. Assim, essa cultura e também a de participação cívica tem uma origem ou proveniência cultural, lato sensu, segregadora de valores comuns, intensamente vivenciados e tradicionalmente respeitados por entendidos e aceitos como princípios de identidade coletiva. Exatamente por isso, o denominador comum da sociedade cabo-verdiana, dentro e fora da diáspora cabo-verdiana e da sua sociedade dentro e fora do seu espaço geoarquipelágico, não é o patriotismo constitucional de que falava Habermas, mas sim algo mais profundo, um patriotismo comunitário, de que falamos acima, no quadro do qual a Constituição não é um denominador comum, mas sim um regulador do exercício da liberdade, da participação cívica e da garantia da unidade política da comunidade. Por isso mesmo, a diáspora é portadora do sentido de comunidade e de nação, simultaneamente, e tem consciência da sua pertença a um povo, entendido como unidade nacional comunitária, e a uma nação, entendida como unidade política e cultural, como instituições comuns, e por isso mesmo assume essa forma de patriotismo. É neste preciso sentido que a diáspora cabo-verdiana se relaciona com a Constituição de 92, para, como portadora de direitos e de deveres, dela reclamar a regulação da sua participação como conjunto de cidadãos e, no processo de conformação jurídico-constitucional, não já da sua comunidade, onde se espraia nas esferas públicas que constrói com o seu agir comunicacional, mas sim da nação, em cuja formação jurídico-política quer também participar. A diáspora reclama para si um papel ativo como ator, que quer ser para agir no processo de regulação das instituições e para o exercício da liberdade, e nessa medida quer estar na e com a democracia e com a Constituição que garante essa mesma liberdade. Acontece que até à Constituição de 92, a diáspora, embora lutasse para se ver reconhecida como parceira de diálogo para a construção jurídico-constitucional das estruturas de regulação da liberdade e participação cívica, só com muita resistência ou reticência e com aspectos muito pontuais foi admitida nessa participação. E, portanto, participou muito pouco na própria institucionalização das estruturas políticas, enquanto comunidade alargada. Contudo, a comunidade territorialmente localizada no espaço arquipelágico, o povo que vive nas ilhas, sempre admitiu essa participação por ter consciência de que a diáspora era a outra parte arquipelagicamente desterritorializada com quem nunca rompeu o diálogo e também com quem comunitariamente constituía uma nação, ou queria constituir uma nação, e como tal a diáspora tinha o direito de contribuir com a sua experiência na regulação da unidade nacional. O legislador constitucional de 92 entendeu esta tensão dialética entre a comunidade da docência e a nação, entre esta ampla sociedade civil transnacional cabo-verdiana, que a diáspora representa, e a nação cabo-verdiana construída nas ilhas. E soube abrir o processo de elaboração da Constituição à participação da diáspora em pé de igualdade com a da comunidade arquipelagicamente sediada. O legislador constitucional quis uma Constituição aberta, optando naturalmente pelo pluralismo constitucional e aceitando como natural essa participação da diáspora. Na verdade, basta lembrar que o projeto do texto da Constituição, antes de ser levado à Assembleia Nacional, foi publicado integralmente em jornal de grande difusão no país e na diáspora e aberto à discussão pública.
Basta lembrar os debates, comentários, sugestões, opiniões provenientes de várias comunidades espalhadas pelo mundo. Basta lembrar que no processo de democratização da sociedade cabo-verdiana, que conduziu às primeiras eleições democráticas de 91 e abriu o caminho à aprovação da Constituição de 92, a diáspora participou ativamente no diálogo feito entre plurais opiniões. Basta lembrar que o próprio texto do projeto foi redigido por um cabo-verdiano que integra a diáspora, para, lembrando tudo isto e muito mais, podermos perceber que na democratização da sociedade cabo-verdiana a diáspora teve um papel e assumiu-se como ator e teve um papel importante, quer na cena política e cívica do país. Esta ação da diáspora e também a tensão dialética entre ela e a comunidade sediada no país não podiam deixar de ter consequências no texto constitucional. Na verdade, na Constituição de 92, a diáspora surge como eleitor elegível para a Assembleia Nacional, artigo 114, como eleitor do Presidente da República, artigo 108, com representação do Conselho da República, artigo 249, depois da revisão da Constituição, com representação do Conselho Económico e Social, artigo 254. Para além disso, na Lei Fundamental, dentre os deveres do Estado, artigo 7, está o de apoiar as comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo e o de promover no seio dessas comunidades a preservação e o desenvolvimento da cultura cabo-verdiana, artigo 11º, bem como a obrigação de manter os laços especiais de amizade e de cooperação com os países de acolhimento da diáspora cabo-verdiana. Também nessa mesma lei atribui-se a cidadania cabo-verdiana de origem a todos os descendentes dos cabo-verdianos nascidos fora do território nacional. Mas é esta mesma tensão dialética entre a comunidade que vive nas ilhas e a que vive fora que também justifica, entre outras questões, a disposição do artigo 112, número 2, que consagra a redução dos votos da diáspora a 1/5 dos votos políticos do território nacional. E também a regra segundo a qual só podem ser elegíveis para o cargo de Presidente da República o cabo-verdiano cidadão eleitor que nos 3 anos imediatamente anteriores à data da candidatura tenha residência permanente no território nacional. Por outro lado, enquanto parte integrante do povo cabo-verdiano, a diáspora não encontra outros limites à sua participação e ao seu agir comunicacional, portanto, na esfera pública dentro das ilhas, que não sejam aqueles que a regulação jurídico-constitucional e legal impõe a todos os cidadãos cabo-verdianos. E por isso, conjuntamente com o cidadão residente, participa ativamente nessa esfera, emitindo a sua opinião e com elas procurando influenciar o diálogo sobre as mais variadas questões que vão desde a economia até às políticas públicas. Podemos assim dizer que a presença da diáspora na Constituição como ator político é fruto dessa sua participação na esfera pública nacional e na dos países de acolhimento e da influência, entendida no sentido que Telco Pearson nos diz, como forma simbólica de comunicação, curadora de interações sociais através da persuasão que aí tem exercido na configuração do texto constitucional. Finalmente, e no que se refere à qualidade da democracia, sempre se dirá que a relação da diáspora com a democracia e com a qualidade desta decorre também daquela dupla relação de que temos vindo a falar e que lhe permitiu contribuir decisivamente para a democratização da sociedade cabo-verdiana com a sua participação no processo político e jurídico-constitucional. Essa participação foi tanto mais importante quanto a diáspora foi sempre a única parte do todo nacional que desde sempre vivenciou uma democracia transnacional, cujos valores transportou para o interior do território e do país e para, nas esferas públicas internas em que participou, com esses valores, influenciar a sociedade civil e política. Assim, dentro do território nacional, a diáspora sempre lutou na esfera pública com o objetivo de influenciar a sociedade civil e política local, mas também nesse diálogo, para o entendimento, foi influenciado pela comunidade residente nas ilhas. No processo de construção e de afirmação da democracia, pensamos que a diáspora agiu dominantemente no quadro da sociedade civil, entendida não no sentido hegeliano da expressão como reino das necessidades, mas sim no sentido mais moderno, como reino da liberdade e condições básicas de democracia de que nos fala John Keane. Nesse sentido, a sociedade civil, entendida como um conjunto de movimentos sociais, associações, organizações não estatais livremente constituídas pelas comunidades dentro e fora do país, a tertúlia cabo-verdiana é um desses exemplos, vem exercendo influência fundamental quando reclamam o exercício também dos seus direitos fundamentais da liberdade de reunião, de expressão e de opinião e institucionalizam os discursos, transformando-os em questões de interesse geral para influenciar as estruturas políticas. É como a sociedade civil, com as suas variadas esferas públicas no interior e fora do país, que a diáspora se relaciona com o sistema político
e participa na democracia, contribuindo para a sua afirmação e promovendo a sua melhoria. Nessa perspectiva, a diáspora e a comunidade residente nas ilhas, na sua ação política, revelam a pretensão de uma relação jurídico-constitucional da prática democrática na sociedade civil e, para tal, reclama abertura e pluralismo constitucional, no sentido defendido pelo professor alemão Peter Haberle. Assim, podemos concluir dizendo que a diáspora, a Constituição e a qualidade da democracia têm como substrato comum a sociedade civil, a dupla relação, a comunitária e a societária, e que a diáspora vivencia e as esferas públicas que cria para a sua ação comunicacional com vista ao entendimento dos diversos atores sobre o sentido da nação e da Constituição, o que necessariamente implica e exige pluralismo e abertura constitucional. É hora de terminar pelo ponto, simbolicamente, é claro, que iniciamos o diálogo entre a diáspora e a comunidade residente das ilhas, em que o saxofone representa a nossa comum esfera pública. Ouçamos Luís Moraes e Horace Silva, dois sopros cabo-verdianos, o mesmo instrumento musical e distintos sons, um a morna e a boladeira e o outro o jazz americano, mas o comum sentimento que pertence a um povo. Muito obrigado.